Ô, Arnaldo, Diniz, hein? O Diniz, vocês vão ter que engolir o Diniz. Tá na final da Libertadores, fez o que fez. Ganhou virada em cima do Inter do Cudê no Beira-Rio. Não é pouca coisa, não. Ah, já engoli com casca e tudo. Agora, eu acho que tem uma semelhança, não de estilo e perfil, mas eu, se você me perguntar quais jogos, quais times você para ver um jogo, né, aleatório, sem ser o meu time, desde o início do ano, desde o ano passado, Fortaleza do Vojvoda e Fluminense do Diniz. Eu acho que sempre dá jogo interessante, porque eles correm riscos, né? Agora, é aquilo. Vem de sempre quando eles estão vencendo aquela pergunta. Você gostaria de um dos dois dirigindo o seu time? Essa é uma outra questão. Porque o correr riscos, às vezes, significa também abrir mão e deixar passar e deixar vitórias e campeonatos pelo caminho. Mas é indiscutível que é o ano do Diniz, né, Tironi? O cara conseguiu, enfim, um título, vencendo o estadual sobre o Flamengo. A trajetória na Libertadores impressionante. O Fluminense volta à final depois de muito tempo. E acho que do lado, embora concorde com o Trajano, sim, a Sul-Americana é nível 2. Diante do que o Fortaleza tinha na temporada, acho que o Vojvoda também conseguiu essa proeza de levar o time à final. E vão ser finais legais. E que a LDU vai fazer mais ou menos o que o Boca faz. A LDU é um time forte também, toma pouco gol, joga no erro adversário. A final da Sul-Americana, em Maldonado, e a final da Libertadores no Maracanã serão palpitantes. A única questão é que essa situação do Fluminense na final e a trajetória, se é para dividir por tempos, né, o Fluminense não foi melhor que o Inter em nenhum tempo da decisão, mas foi em alguns períodos dos dois jogos, justamente nos períodos mais difíceis. E acho que aí tem uma coisa interessante que o momento de cada clube ele acaba contagiando para o bem ou para o mal quem está em campo jogando. O Internacional tem uma bigorna nas costas, cara. O Internacional está numa fila gigantesca, não consegue ganhar nem estadual. E quando está quase lá, qualquer adversidade se transforma numa catástrofe. Como foi que Mas, aconteceu no gol de. Arnaldo, isso se Fala deu pra nos gente. dois jogos. Isso se deu nos dois jogos. No Nos jogo dois do jogos. Maracanã, o Cudê foi covarde. Né? Exato. E no Isso. jogo do Beira-Rio, ele não foi covarde, porque aquilo que o Juca até citou, que o Valência teve duas oportunidades e podia ter resolvido o jogo ali. Agora eu quero colocar uma pergunta para você, que você está falando, tá, papai e tal. Se o Fluminense for campeão da Libertadores, Uhum. o nosso querido Ancelotti vai ficar vendo navios? Então, tem isso. E Vai aí o ter coisa Fluminense até lá. disputaria o Mundial de Clubes. Mundial de Pois Clubes. é, Isso é pois é, fato inédito. pois é. Então, assim, a gente, antes da final da Pode Libertadores, ser contra o Real Madrid. pode Pode ser ser. contra o Real Madrid. Quem sabe? Na. Não. Eu acho que é a temporada passada. O campeão não é o City. Isso, vai ser nesse Mundial agora é City. Nesse sim. Mundial, Claro, nesse mundial agora não. claro. Pode dar Diniz e Guardiola na final do Mundial. É. Pode dar. E aí, né? Mas já pensou se ele ganha? Mas até lá, né, Trajano, até a final da Libertadores, tem 2 jogos dele pela seleção brasileira. Isso é maluco também. O cara é técnico da seleção. Ele convocou jogadores do Fluminense às vésperas aí da final da Libertadores. O Diniz é essa situação toda. É tudo ou nada, muitas vezes, mas que é prazeroso ver jogos dos times comandados pelo Diniz. Não é dessa. E às vezes perde, às vezes perde bem perdido. Mas é prazeroso. Dá sempre. É muito diferente, aliás, o tipo de jogo da semifinal da quarta-feira com o da semifinal da quinta-feira. E eu gosto também do jogo da quinta-feira, Palmeiras e Boca, jogo que você não pode errar, tal, mas, de fato. E o tal do John Kennedy ali joga para Dedéu. Arnaldo, Vai ser difícil para o Diniz
escolher os 11 para jogar contra o Boca. Porque hoje, por incrível que pareça, o Abel não tinha nem 11. Ele tem mais de 11 para escalar. Ele vai ter que quebrar um pouco a cabeça. O moleque não pode ficar fora, não. Eu não gosto da numerologia aplicada sem pensar as coisas do futebol. Mas veja que coisa curiosa. Ainda voltando a Boca e Palmeiras, esse goleiro Romero pegou 30% dos pênaltis que houve contra ele em toda a carreira. O Everton pegou 15%. Ontem deu-se exatamente essa proporção. Ele pegou o dobro de pênaltis do que pegou o Everton. Né? É impressionante. É impressionante esse Romero. Você sabe que a torcida do Corinthians está chamando ele de El Cássio. Falando nisso, o Mauro, em Corinthians e tudo mais, o Botafogo tá louco para não ser campeão brasileiro, né? Quebrar esse encanto aí de times que não ganhavam há muito tempo ganhar. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Fluminense, que nunca ganhou a Libertadores, está na final da Libertadores, o Botafogo tá aí liderando o Campeonato Brasileiro, mas agora são 7 pontos, já não tem mais treinador, e portanto... Não tem mais treinador, não. Os jogadores agora conseguiram colocar o Lúcio isso, exatamente. Aí a prova cabal de que técnico derruba treinador, sim. Dessa vez de maneira... técnico derruba treinador. Treinador derruba jogador derruba treinador. Epa, jogador derruba treinador. Isso. Mas, é a democracia botafoguense, rapaz. Isso mesmo. Mas, Mauro, nesse fim de semana, tem o Corinthians capengando, mas agora com o Mano, que o Trajano falou que tem matéria no UOL, falando que o trabalho já está rendendo. Com o Flamengo, quem sabe, esfregando as mãos. Ainda sem o Tite, mas, quem sabe, mirando aí. Âncora, deixa eu falar desse jogo segunda-feira. Eu quero falar do que eu não falei ainda, que é a Fluminense. Fala. Pode falar. Por favor. O que vocês mandam? Para segunda-feira. Esse jogo secundário, Corinthians em crise, Flamengo em crise, sábado à noite, né? Quem não está em crise, Mauro, aí no futebol? Mário Jorge, pois é. Assim, eu acho que o jogo de quarta-feira, eu acho que esse jogo, para mim, ele não passa pelos técnicos. Os dois foram arrojados. Os dois tentaram ganhar o jogo. Os gols do Fluminense, não são de pressão do Fluminense na saída de bola do Inter, encurralando o Inter, são gols de contra-ataque, de transição. Vamos lembrar. Primeiro gol, a bola recuperada, o Cano aciona o John Kennedy, o René dá condição para o John Kennedy. Aliás, o René só fez bobagem defensivamente nos 2 jogos, e ele não consegue tirar a bola que, entrando mansamente, se desequilibra, cai com a bola dentro do gol, um desastre. E o outro gol é uma jogada novamente rápida do Fluminense, Johnny Gonzalez, que entrou no lugar do Guga, faz um cruzamento, um passe, né, cruzando a bola para o John Kennedy, que faz a deixadinha com um calcanhar, mais ou menos, para o Cano, que não falha praticamente, ele é quase infalível, né, marcar o gol. Mas vamos recuperar o que aconteceu antes. Os vários vilões, candidatos a vilões no jogo. Fábio falhou no gol do Internacional, escorregou. Se termina 1-0, ele seria o vilão. O gol que o Valência não marcou, porque o Nino travou naquela arrancada do Valência, começa num momento que o André escorrega, não dá combate, e aí abre aquele boqueirão e o Valência corre metade do campo quase com a bola. Na hora que ele vai finalizar, o Nino faz uma ótima cobertura, ele não consegue chutar. Chuta travado. O gol de cabeça que perde o Valência é uma bola parada, que o Alan Patrick, novamente, já tinha colocado a bola na cabeça do Mercado, põe na cabeça do equatoriano, ele consegue cabecear para fora. E o outro gol que ele perdeu, que foi o mais incrível, que ele correu com a bola e chutou para fora, no lado errado, era para bater cruzado, bateu na direção do Fábio. O Depenha, que veio do banco, foi quem fez o passe. Numa bola que o Marcelo escorregou. Ali o Marcelo poderia ter sido o vilão, se faz o gol ali o Valência. O Marcelo tentou cavar uma falta ainda, que não houve, e o Depenha faz um belo passe, e o equatoriano, Valência, entra sozinho e perde o gol. Então, acho que o Inter tentou ganhar, o Inter foi corajoso, o Cudê, como fez contra o River Plate, foi em busca da vitória, não se contentou com 1-0, a gente critica, né, quando o técnico fica ali abraçado com 1-0, ele não sentou no 1-0, ele foi buscar o segundo, e as chances surgiram. Se elas não surgissem, olha, o cara botou o time para ataque, uma porcaria, não criou nenhuma chance de gol, o Fluminense virou o jogo. Não, o jogo esteve nas mãos do Internacional. O Fluminense não fez um grande jogo, mas foi muito mais eficiente, graças aos seus jogadores. Eu acho que foi muito mais jogadores que as mudanças do Diniz são arrojadas. Sim, mas os jogadores executaram de uma maneira que o adversário não executou. O Valência poderia ter colocado o Inter com 2-3-0, gente. Muito antes da virada do Fluminense. Então foi um grande jogo, mas acho que passa muito pelos jogadores.
O Valência perder aqueles gols é um negócio bizarro, um jogador de Copa do Mundo. O cara, sem ele, o Inter dificilmente teria chegado onde chegou. E é impressionante, assim, eu não me lembro assim, de um jogador desse calibre perder gols tão fáceis e enterrar o seu time, como no Rio também, aí houve, acho que teve o Cudê, teve os jogadores, o Inter não matou o jogo quando estava 2-1, cedeu 2-2, porque o Cano não falha. E o Cano precisa ser mais observado, mais elogiado. Tá? É impressionante, o cara tem uma média de gols absurda, ele tem números assustadores, tem 12 gols em 11 jogos nessa Libertadores, 4 assistências, ele deu passe para o John Kennedy, ele fez o gol da salvação lá no Maracanã, naquela virada, e teve a chance, teve 2 finalizações para o gol. Na segunda ele foi lá e virou o jogo do Fluminense. É incrível o que ele faz, é um negócio que não tem paralelo, é impressionante, 35 anos, o jogador chega a ser estranho. Ontem até a gente conversava aqui com colegas argentinos sobre ele. Começou do Lanús, garotinho, passou por Colón, Chacarita, foi aí pelo México, pela Colômbia, surgiu no Brasil aos 32 anos, e é incrível o que ele faz. Esse jogador merece, de fato, ser mais elogiado, mais citado, porque o que ele faz é impressionante. O John Kennedy é ótimo, o Diniz foi muito bem resgatado, agora teve uns probleminhas aí, né? Foi emprestado à Ferroviária, mas o Germancano é monstruoso. O que ele faz é um negócio sério. Vários erraram. Fábio errou, André errou, Marcelo errou. O Cano não erra. Ele vai lá e bota para dentro do gol. É impressionante a frieza dele e a capacidade dele. E o Internacional vai ser amarelão também lá em Porto Alegre, né? Foi eliminado pelo Melgar, ano passado, na Sul-Americana, pelo América, na Copa do Brasil esse ano, tudo no Beira-Rio. Pelo Caxias, no Campeonato Gaúcho, agora pelo Fluminense na Libertadores. Quer dizer, não é um problema do Cudê, nem tem Grenal domingo. Não é um problema só do Cudê ou do Ener Valencia. É um problema que está no Internacional, como falou o Arnaldo. O time não ganha nada há muito tempo. E nessas horas o time fraqueja. É inexplicável. É um negócio realmente que. Não, Maurício, não era nem o Cudê, né? Não era nem o Cudê nesses jogos. Não. O Cudê voltou agora. Em 2020, podia ser campeão brasileiro jogando em casa contra o Corinthians completamente de pneu arriado. Não conseguiu ganhar o jogo aquela vez. Mas olha, eu tenho uma. Era humano nesses jogos aí recentes. Era humano. E antes teve o Globo, que era o Cacique Medina. Isso. Que é um recado, tirando o Cássio, que é o grande pegador de pênalti, que os outros goleiros do Brasil podem começar a pegar melhor, ser mais artistas, se divertirem, ou então irritar o batedor de pênalti e sair muito bem nas cobranças de pênalti. Teve um jogo América e Fluminense no Maracanã, o Pinheiro, zagueiro central do Fluminense, que jogava de meia riada, jogou titular da Copa de 54, era o cobrador oficial do Fluminense, porque ele dava uma senhora cacetada. Pênalti a favor do Fluminense contra o América. O Pinheiro tomava distância, correu para a bola. Quando chegou perto da bola, quem chega para abraçá-lo? O Ari, goleiro do América, que abandonou o gol, saiu correndo para abraçar o Pinheiro na hora da cobrança. Ficou todo mundo, o que está acontecendo no Maracanã, os torcedores, aquela coisa toda. Aí naquela época tinha repórter de campo atrás do gol, né? Esclareceram depois. E o Pinheiro xingou o Ari xingou o Pinheiro, depois o Pinheiro cobrou e foi gol. Mas deu uma confusão, quase que o Ari pega a cobrança. É que tinha morrido o pai do Pinheiro na véspera. Rapaz. Aí o Ari resolveu dar condolências, um abraço, na hora da cobrança do pênalti. Rapaz. Na hora que o Pinheiro correu, o Ari correu também e se abraçou com o Pinheiro. Minhas condolências, meus pêsames e tal. É uma dos artifícios na hora da cobrança do pênalti. Nunca lembro do Valdir Pérez. Valdir Pérez passava a mão no bumbum do... Aqui, ó, galera mandando chats aqui, ó. O Palmeiras, ao contrário do Flamengo, não gera tanta receita de outras fontes que não sejam vendas de jogadores e premiações. O clube tem várias dívidas e um ano sem título como esse pode ser muito perigoso para o orçamento, diz aqui o Felipe Barros. Então, acho que esse ano, o ano não acabou, mas está mostrando que também dinheiro não é tudo, né? Os dois mais ricaços estão aí até agora, Flamengo, inclusive. Agora, sobre Germancano ainda, você sabe que eu escrevi um bilhete aberto para o Lionel Scaloni, pedindo a ele que faça uma homenagem ao Cano. Convoque o Cano para um jogo que seja, para que ele possa vestir a camisa da seleção argentina. Não estou discutindo se tem lugar para ele na seleção argentina, não discuto a qualidade dos centroavantes que a Argentina tem, mas custa fazer homenagem a esse rapaz. Ele não é apenas o artilheiro tem feito gol no futebol brasileiro, é o artilheiro da Libertadores. Pombas, não custa, eu acho que seria um gesto tão bonito, né?
o Cano poder jogar um jogo contra o Peru, contra a Venezuela, nessas eliminatórias aí. Aliás, nem quero falar disso, de Copa do Mundo em 6 países, estão de brincadeira. O Caleri não merece convocação? Não, deixa Não, veja diferente. Primeiro que o Caleri é mais jovem. Tô brincando. Mas o Caleri não tem a participação que o Cano tem, Sim, né? Hoje no futebol mundial, né? O Mário Filho aqui, que é homônimo do jornalista que dá nome ao Maracanã, fala: Amigos analistas, não será justo um time que abre mão de jogar bola no antijogo seja campeão das Américas. Ontem a ineficiência do Palmeiras que pegou, dizer aqui o Mário Filho. Olha, é o jeito do Boca jogar e é assim. Como disse o Mauro, não se importam com isso. Foram dois jogos. No jogo da Bomboneira, o Boca buscou a vitória o tempo todo. E o Palmeiras não criou praticamente nada. Só se defendeu. Criou muito pouco. Mas, toda razão. A gente não pode ficar com o recorte de um jogo. Mata-mata, jogo em casa, jogo fora. É assim que funciona. Verdade. Né? Isso mesmo. Então, aqui na Argentina, o Boca encurralou o Palmeiras e buscou a vitória. E merecia vencer. E ontem foi o contrário. Mas o Boca não foi competente aqui, o Palmeiras não foi competente aí. Os dois não tiveram capacidade. Aliás, já estava desenhado que ia ser empate os dois jogos, né? A gente falava isso lá atrás, porque os dois empatam muito. Palmeiras não ganhou em casa do Atlético Mineiro, foi 0-0. Não ganhou em casa do Deportivo Pereira, foi 0-0. E não ganhou em casa do Boca, foi 1-1. O Palmeiras não venceu nenhum jogo, gente. Nesse mata-mata jogando no seu estádio. Ganhou do Pereira 4-0 fora e ganhou do Atlético 1-0 em Belo Horizonte. Mas em casa não ganhou de ninguém. Então, está reclamando do que o Palmeiras? Está muito bem eliminado o Palmeiras. Vamos falar que é real. Está muito bem eliminado o Palmeiras da Libertadores. Não jogou para ser campeão de nada. E não está jogando bola há muito tempo. Mas as pessoas ficam com mimimi de falar isso. Não está ganhando de ninguém. Empatou recentemente com o Corinthians 0-0. Vai ver quantos gols fez. Nos últimos 7 jogos fez 2 gols, tomou 4. Perdeu agora para o Bragantino com o time reserva, porque o time reserva é cheio de garotos, porque não quer ir ao mercado. Agora já vê alguém dizer aí, não, o Palmeiras se o Palmeiras tem problema financeiro, e o Corinthians? E o São Paulo? E o Santos? Peraí, para cima de mim, esse papo que o Palmeiras não tem dinheiro, vendeu o Danilo, vendeu ele. Gente, vamos falar sério, né? Não quer investir, assuma as consequências disso. E o torcedor que reclama tem razão.